André Silva, deste lado contigo na Hiper FM, bem-vindo à tua rádio, prepara-te para o regresso de Uma Pitada de Nutrição com a Filipa Custóias, nutricionista. E como diz o nosso Presidente da República, lutamos, conseguimos, Portugal, ela está de volta. Filipa Custóias, bom dia, André. Que saudades, minha querida amiga. É verdade. Que saudades de falar sobre Eu quase que nem comi nada à tua espera para me vis dar aqui as dicas sobre nutrição. Tudo aquilo que precisas de saber, exatamente. Exato. Bom, o que é que tens então para este teu regresso? Conta-me lá. Então, tenho para este meu regresso, e tendo em conta a fase do ano em que estamos de regressos, não é? Exatamente. Eu trouxe um tema que acho que é super pertinente porque é uma dúvida muito frequente em consulta, que é o que colocar no pão, que recheios colocar no pão. Ok, para não ser sempre do mesmo episódio. Tipo. Sim. Sobre este. Muito bem. Ok, sou todo ouvidos. Exatamente, pronto. Então, eu acho que este episódio é importante porque a verdade é que nós continuamos a ter um consumo muito frequente de pão e bem. E já falámos aqui do pão em outros episódios e já falámos que é um alimento super interessante do ponto de vista nutricional quando consumido com moderação, obviamente, a nível de quantidade e a nível de frequência. Já que ele é consumido mais vale nós sabermos o que é que devemos colocar para o seu recheio do que estarmos a comer só sem noção nenhuma. Portanto, é importante nós percebermos que aquilo que nós colocamos no recheio do pão tem, sem dúvida alguma, um impacto no valor nutricional desta refeição, ou seja, a refeição em si vai ser mais ou menos calórica consoante aquilo que nós lhe vamos colocar, e a verdade é que nós temos 1000 opções, não temos só queijo, fiambre e manteiga, temos muitas opções. Porque o pão engorda. Não, o que metes lá dentro é que se calhar engorda. Às vezes sim, exatamente. E a quantidade de pão também importa, como é óbvio. Também, sim, claro. Então, no fundo, o meu objetivo hoje é mostrar e dar aqui algumas ideias de coisas diferentes que podem incluir nos vossos pães, ou até mesmo podem, por exemplo, incluir nos pães dos vossos filhos para ele mandar para a escola, porque a verdade é que às vezes acabamos por inventar à procura de opções alternativas, e a verdade é que temos coisas tão práticas em casa que podemos colocar e simplesmente não nos lembramos, e se calhar vamos a opções um bocadinho mais rebuscadas e muito menos interessantes do ponto de vista nutricional, como é o caso, por exemplo, dos salpicões, do chourição, das mortandelas. E mesmo o facto daquilo ser alimentos processados, que levam montes de coisas lá para dentro. Que não tem nada de bom para a nossa saúde. E vamos para essas opções que nos parecem mais óbvias, mas a verdade é que existem muitas outras. Então, eu vou dividir aqui, se calhar, em grupos para nós nos orientarmos, e vou começar por um clássico, são os queijos. Mas neste caso não vou falar do queijo de barra, vou falar, por exemplo, de requeijão. Ou vou falar, por exemplo, de queijo fresco, já é mais comum, mas que mesmo assim ainda há muitas pessoas que não consomem. Ou vou falar, por exemplo, de um outro queijo excelente, que é o queijo granulado, que é tipo um género de um requeijão, mas com um teor de gordura até mais baixo e com um teor de proteico também um bocadinho mais alto. Então acaba por ser uma opção super válida. E este queijo, e tanto tal e qual como, por exemplo, o requeijão, como as ricotas, são queijos que não têm um sabor muito intenso, então nós podemos acrescentar-lhes algumas coisas para dar aqui um sabor diferente. Ou seja, nós podemos, por exemplo, fazer uma mistura entre o queijo cottage com, por exemplo, abacate. É sem dúvida uma das minhas combinações preferidas para meter no pão, portanto convido-vos a todos a experimentar. E tenho muitos pacientes que na consulta a seguir me dizem: Filipa, foi das melhores coisas que eu experimentei e eu não mudo nem por nada. Portanto, é mesmo uma combinação vencedora. Depois temos aqui, por exemplo, acrescentarmos alguns legumes ao queijo. Por exemplo, nós podemos picar um bocadinho de pimento, um bocadinho de tomate e fazer ali uma pasta e depois colocarmos, por exemplo, no pão. Deixo aqui algumas sugestões, tal e qual como, por exemplo, as especiarias, pimenta, metermos um bocadinho de limão, cebolinho, portanto, variarmos aqui manjericão, que é ótimo, misturarmos aqui algumas ervas aromáticas e darmos aqui um sabor novo a este queijo. Depois, vamos para as proteínas magras, e aqui eu vou entrar para opções que se calhar não são tão fáceis de fazer, mas que às vezes, quando sobra, por exemplo, alguma coisa do jantar, pode ser perfeitamente uma alternativa, que são o quê? Por exemplo, o atum
um atum ao natural e pode-se fazer, por exemplo, uma pasta de atum em que se coloca um bocadinho de queijo creme, um bocadinho de limão e faz-se ali quase um creme. Maioneses. Exatamente, em vez das maioneses. Ou, por exemplo, o frango desfiado, lá está, sobrou um bocadinho do jantar, pode ser perfeitamente um recheio do pão do dia a seguir. Se calhar não digo logo para o pequeno almoço, mas, por exemplo, para um lanche da tarde parece-me uma opção super válida. E os ovos, portanto, os ovos que muitas vezes temos em casa em barda, porque até temos galinhas caseiras e que nos dão bastantes ovos e nós não sabemos bem o que fazer. Cozam ovos, tenham ovos cozidos no frigorífico, parte-se ali um ovinho, mete-se no pão, ótimo. Fica também muito bom a fazer uma pasta, por exemplo, com o queijo cottage ou o requeijão e faz-se ali uma pasta com o ovo, fica divino. Portanto, até porque, para quem não sabe, quem está a cozer 4 ovos, se cozer 8, o tempo é praticamente exatamente o mesmo. Exato, portanto, não há desculpas. E aqui lá está, claramente uma opção muito rápida se já estiver preparado. Depois, vamos aqui para umas opções um bocadinho mais rebuscadas e aqui é que eu acho que se calhar vai ser as novidades. São, por exemplo, pastas vegetais e que podem ser combinadas com as opções que eu dei anteriormente. Por exemplo, o guacamole, que é basicamente uma pasta de abacate, em que aqui deixo um bocadinho à imaginação de cada um, mas eu gosto, por exemplo, de colocar sumo de limão, um bocadinho de pimento picado, um bocadinho de pimenta, sal e fica ali uma pasta deliciosa e que combinada, por exemplo, lá está, com o queijo, fica muito boa. Pode-se combinar, por exemplo, com o ovo, que também fica uma combinação muito boa. Depois, os humos. Os humos são basicamente pastas de grão ou de outras leguminosas, por exemplo, hoje em dia já existem humos de tremoço, em que basicamente é triturar a leguminosa cozida, portanto o tremoço cozido, o grão cozido, e acrescentar aqui alguns temperos. Por exemplo, há quem acrescente beterraba, há quem acrescente cenoura, há quem acrescente, por exemplo, um bocadinho de pimenta, que vai alterar um bocadinho de canela, por exemplo, exatamente, para dar assim. Sim. Exatamente, e que são pastas que se aguentam ainda alguns dias no frigorífico e que também podem ser conjugadas, por exemplo, com o ovo cozido ou com o atum, fica também uma combinação muito boa. E depois, eu ia sugerir aqui Estás-me a dar aqui tanta ideia. Estás-me a dar aqui tanta ideia. Depois, eu ia sugerir aqui uma outra opção que eu adoro, que é o pesto. O pesto basicamente é pesto em italiano, creio que seja um molho. Portanto, o pesto é basicamente manjericão ou, por exemplo, tomate, são assim aqueles dois mais comuns, triturados com um bocadinho de queijo, um bocadinho de azeite, um bocadinho, por exemplo, o pesto de manjericão costuma ter pinhão e fica assim uma pasta deliciosa. Exatamente. Sim. Então, basicamente é barrar aquilo no pão e colocar, por exemplo, eu gosto muito com queijo, por exemplo, queijo de barra ou mesmo o granulado ou até mesmo, por exemplo, um mozzarella light, colocar no pão e fica assim uma queijo fresco que não tem o queijo fresco, exatamente, sabor, que vamos meter aqui entre aspas a questão do sabor e é o pesto que está ali a dar uma tiza. Sem dúvida alguma. Muito bem, Filipa. Tenho uma outra sugestão que não sei se você quer saber dizer, mas é um molho grego que é muito bom, que é o molho tzatziki. Ok, santinha. É basicamente iogurte grego com pepino e alho. O pepino está todo ele assim raladinho. Espero que a minha cara metade não esteja a ouvir esta conversa, porque iogurte grego, pepino, ela adora e alho. Ok. E fica um molho brutal, um recheio, por exemplo, para meter numa tosta delicioso, e é uma combinação muito diferente, mas prometo que é boa, procurem receitas, porque realmente é uma opção muito saborosa e fresca. Agora, enquanto tiver calor, pode fazer sentido. Por fim, e para terminarmos, vou aqui às opções mais com um teor de gordura um bocadinho maior, que são as manteigas. E aqui, lá está, manteiga e creme vegetal são interessantes, mas na verdade não têm, ou melhor, são muito comuns, mas na verdade não são muito interessantes. E temos outras opções que têm aqui um teor de gordura poliinsaturado muito maior e que realmente nos traz benefícios para a saúde, como é o caso, por exemplo, da manteiga de amendoim, manteiga de amêndoa, manteiga de caju, que são as manteigas dos frutos gordos, que devem ter atenção em que sejam 100% amendoim, caju, etc., que não tenham outros aditivos. É só esse o cuidado que devem ter. Mas deixo aqui também uma outra sugestão, um clássico americano, que é a manteiga de amendoim com doce, com geleia.
que a geleia não é assim mega interessante, mas que pode ser utilizada, por exemplo, num pré-treino ou algo do género, ou com um objetivo de aumentar o teor de hidratos de carbono antes do treino, pode ser aqui um bom aliado. Muito bem, muito bem. E eu agora vou ter a missão de tentar escolher, digamos assim. Exato. Tu e todos. Ficaram aqui tantas e boas informações. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, opções saborosas que vos vão certamente saciar e muito nutritivas. É isso mesmo. Este episódio vai ficar depois disponível nos podcasts Hiper FM, através do Spotify e também do YouTube. E a Filipa Custóias volta para a semana para um novo episódio de Uma Pitada de Nutrição. Beijinhos, Filipa. Beijinhos, até para a semana.